eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Ele é alto e sublime, ele habita na eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Ele é alto e sublime, ele habita na eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. A honra e o Agora vamos então para a Epístola aos Colossenses e vamos, pode apagar, por favor, o quadro. Obrigado, desculpe de ter que corrigir ali os períodos e as datas que estavam equivocadas. Vamos lá para a primeira oração de Paulo nessa epístola. Abra, por favor, então, Colossenses capítulo 1, novamente. Verso 9. Colossenses 1, 9. Primeiro Paulo deu graças, versículo 3, e depois ele ora. Verso 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, qual é a carga do Espírito Santo pela igreja? Através desse vaso, Paulo. Primeiro, transbordeis
de epignosis. Pleno conhecimento. Pedro vai dizer na sua epístola: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade Por que esse é importante? Porque o pleno conhecimento da sua vontade depende de duas coisas. Por isso ele pôs em. Não poderia haver pleno conhecimento, não pode haver pleno conhecimento da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos interesses do Senhor. Esse vontade do Senhor significa tudo isso, irmãos. Não falo especificamente de uma vontade específica. Senhor, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Eu devo comprar isso ou devo vender aquilo? Não é? Claro que nós devemos buscar a direção do Senhor para cada detalhe de nossa vida. Mas a palavra aí é mais ampla. Está se referindo ao todo primeiro. Pleno conhecimento da sua vontade é conhecer os seus caminhos, os seus interesses, os seus assuntos. Pleno conhecimento da sua vontade em, ou por meio de, sabedoria. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, olha essa palavra entendimento espiritual, como ela é importante. Se você fizer uma pesquisa, a primeira pessoa que usou esse termo, sínesis, que é a palavra aqui para entendimento, como foi traduzido aqui, foi Homero, o famoso escritor grego, autor das Ilíadas de Homero. No grego clássico, essa palavra sínesis, ela significa fluir junto, correr junto. Então, o que é que o Espírito Santo está pedindo aqui, ou dizendo aqui? Ele está dizendo que, para que haja um transbordar de pleno conhecimento, será necessário sabedoria da parte de Deus, sabedoria que Deus dá, sabedoria para aqueles que pedem sabedoria a Deus. Deus vos conceda no seu conhecimento. Olha o paralelo com Efésios aí, que nós falamos. Efésios 1:17. O Pai da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Está vendo de novo? Efésios 1:17. Então, pleno conhecimento em toda sabedoria e sínesis, essa palavra que ele usa, que fala então, repetindo, de um fluir junto. Acho tão significativa o sentido dessa palavra, porque isso é entendimento espiritual. Não é uma questão de nossa cabeça crescer, simplesmente. O intelecto ser alimentado. Isso também é importante, irmão. Todas as funções intelectuais, né? Inclusive nossa memória. Mas não é isso só. É muito mais que isso. Paulo está dizendo que esse pleno conhecimento, ele depende de sabedoria que vem do alto. Então peça a Deus. E então, essa sabedoria nos levará a fluir junto com ele. Entendimento espiritual. Aí não diz entendimento intelectual, diz entendimento espiritual. As coisas se relacionam a Deus, à vontade de Deus, aos caminhos de Deus, aos interesses de Deus, aos planos de Deus. Né? Então, que linda oração. Isso é o primeiro que o Espírito Santo deseja para nós. Se nós perguntássemos assim, como é que a igreja pode ser edificada? Você vai ver na segunda oração, quando nós chegarmos lá, aqui, nessa carta. Colossenses 2, ele ora de novo e ele escreve de novo qual era a sua oração. E ele vai mencionar algo dessa ordem aqui, que ele já explicitou na primeira oração. Ele vai falar sobre conforto, amor e conhecimento, de novo. Entendimento. Conforto, amor e entendimento. Então, que nós guardemos isso. Não é entendimento para inchar nossas cabeças. É entendimento para fluirmos juntos com a mente de Deus. Sínesis. Entendimento espiritual. Olha o verso 10 na sequência. Se o que ele disse no verso 9 for verdadeiro, e por isso ele ora, o que acontecerá conosco? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Que lindo, né? Ele une revelação à ética. Meus irmãos, me ouçam com atenção mais uma vez aqui. A casa de Deus, a igreja de Deus, tem sofrido. O evangelho tem sofrido pelo mau testemunho dos cristãos. A alegada revelação, a alegada sabedoria,
o alegado entendimento espiritual não tem frutos que demonstrem isso na vida. Agora, olha a oração, de novo repetindo, a oração do Espírito Santo. Se há um crescimento no pleno conhecimento, na sabedoria, fluindo junto com Deus, entendimento espiritual, o primeiro resultado está no verso 10. Olha de novo. A fim de viverdes por modo digno do Senhor. Aquilo que é idôneo, aquilo que é compatível, aquilo que responde, aquilo que é harmônico com Ele. Do contrário, de que vale essa sabedoria, meus irmãos? Hein? É filosofia? O que mais? Para o seu inteiro agrado. Qual é a motivação da vida cristã? Central. Motivação central da vida cristã. Pode ser resumida assim, olha. Agradar a Deus. 2 Coríntios 5. Quer ausentes, Paulo escrevendo, mesmo Paulo, quer ausentes, quer presentes, nós nos esforçamos para em tudo lhe sermos agradáveis. 2 Coríntios 5, 9, esse verso que citei. E no 10 ele continua assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um por um, receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quer presentes com vocês, quer ausentes, nós nos esforçamos para lhes ser agradáveis. Então, aí está na oração também, para o seu inteiro agrado. A pergunta para nós é, Senhor, eu posso ou eu não posso? Senhor, é lícito ou não é lícito? Senhor, é bom ou não é bom? Essas não são as perguntas quando nós oramos. A pergunta é, Senhor, este passo a ser dado, essa coisa, esse assunto, te agrada ou não te agrada? Uma vez meu irmão perguntou assim para outro, afinal de contas, por que é que um cristão não deve fumar? Por que é que ele não deve fumar? Se ele entende, aliás, muitos fumantes dizem isso, né? Ele entende que ele não é escravo do vício. Que ele fuma lá só o cigarro da manhã e o cigarro da noite. Então, por que é que o cristão não pode fumar? Ou não deve fumar? Foi a pergunta. Sabe o que esse irmão respondeu? Ele respondeu assim, bem, se você puder pegar o seu cigarro pela manhã e dizer assim, graças te dou a Deus, porque o teu nome é glorificado no meu cigarro, no meu fumar. Então ele pode fumar. Não tem nenhum problema ele fumar. Porque em tudo nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. Essa é a regra, irmãos. Não é posso, não posso, porque posso, ou porque não posso. É se o coração do Senhor se satisfaz com aquilo que falamos, com aquilo que sentimos, aquilo que somos. Nossos tratos também uns com os outros, não vale só para o cigarro, não. Ah, por que eu não posso usar aquela mentirinha branca? Não é? Aquela coisinha assim que não é toda verdade, mas vai ajeitar o assunto para mim, não vai me causar um problema maior. Por que eu não posso? Porque não é agradável ao nosso Senhor. Seja mentira branca, vermelha, roxa, preta, ela só tem um pai. É o pai da mentira, o diabo. Então, para o seu inteiro agrado, que linda oração, é uma oração do Espírito Santo, não é? Depois ele diz, frutificando. Que linda palavra também, irmãos. Conhecimento é para quê? Sabedoria é para quê? Entendimento é para quê? É para frutificar. É para agradar a Deus, é para viver de modo digno dele e é para frutificar. Do contrário, não serve para nada. A filosofia de Sócrates o levou ao suicídio. A filosofia dos nihilistas essa filosofia os levou ao nada. Aliás, o nome vem disso, né? O nihilismo, ao nada. Não é? Mas a filosofia divina, entre aspas, o evangelho, ele dá frutos. Frutificando em toda boa obra e crescendo, mais uma vez, no pleno conhecimento de Deus. Nós estamos subindo uma montanha, não é? A gente vai ficando sem fôlego, você não acha? Olhe mais, não terminou ainda. Verso 11. Sendo fortalecidos. Ah, isso aqui é muito importante também. Fortalecidos com todo o poder. O poder está incluído aí também.
Porque nós somos muito fraquinhos, nós somos muito vulneráveis, nós somos muito pequenos, né? Então, no meio de tudo isso, conhecimento, sabedoria, entendimento, agradar a Deus, frutificar, fortalecidos para tudo isso, com todo o poder. Olha que uma frase se liga a outra, irmãos, com elos. Como é que seremos fortalecidos com todo o poder? Leia a próxima frase. Mediante a força da sua glória. Não é lindo? Olha, eles colocaram tudo aí que eu estou falando. De onde será que tiraram isso? Pode apagar, por favor. Acho que fica mais fácil seguir o que eu estou falando do que olhar ali. Obrigado. Sendo fortalecidos com todo o poder. Como? Mediante a força da sua glória. Também muito especial, você não acha? Agora, vamos devagar aqui nessa oração. Se pudermos, essa sessão, esgotar apenas ela, estará muito bom. O que é força da sua glória? Sabemos, entre aspas, nós sabemos o que é a sua glória. Irmão Sparks definiu a glória de Deus assim: a glória de Deus é a autossatisfação de Deus. Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. Ele não precisa de ninguém para acrescentar nada ao que ele já é. Ou seja, ele é autossatisfeito. Ele não criou por necessidades e nem redimiu por necessidades. Ele tanto criou quanto redimiu, compungido e motivado pelo seu próprio amor. Quem foi que compungiu Deus a criar? Ninguém. Ele foi compungido pelo seu próprio amor. Porque a essência do amor é repartir o que ele tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A essência do amor é dar. Quem não dá, não ama. Quem ama, dá. Em todos os sentidos. Emocional, intelectual, tempo, serviço. Então, glória, segundo disse Sparks, é a autossatisfação de Deus. Acho que é uma linda definição. Agora, aqui nós temos uma palavra adicionada à glória. Nós temos força da sua glória. O que será que isso significa? Talvez, irmãos, na maneira de ver, nós possamos ilustrar com as palavras de Pedro, na segunda epístola dele. Vou citar para você. 2 Pedro 1,16. Abra, por favor, sua Bíblia aí, por favor. 2 Pedro 1,16. Sabe o que ele diz lá? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está se referindo à encarnação aí. Não é a segunda vinda, não. É a encarnação. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo mediante fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, presta atenção, da sua majestade. Que linda essa palavra, você não acha? Quando as pessoas vão se referir a reis, essa é a palavra usada, não é? Ninguém se aproxima de um rei sem proclamar esse título, né? Sua majestade. Olha a palavra que Pedro usou aí para o nosso Senhor. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Por quê? Ele vai seguir. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando? Vá olhando o versículo. Quando pela... Aí é uma outra expressão linda, só Pedro usa. Quando pela glória excelsa. Parece que Pedro não consegue encontrar a palavra no vocabulário humano para dizer, né? Então ele diz, é pela glória a mais sublime. É pela glória excelsa. É a glória de Deus. Lhe foi enviada a seguinte voz. Você está vendo que ele está falando do verbo encarnado, né? Que voz que foi enviada a ele? Está escrito aí. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele continua assim, olha. Esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos. Quando estávamos com ele no Monte Santo. Que monte é esse?
Monte da Transfiguração. Então você vê duas expressões, pelo menos, magníficas aí. Uma é a glória excelsa. E a outra é a sua majestade. Que lindas palavras. Quem é a glória excelsa aí nesse texto referido? Deus o Pai. Quem é a sua majestade? Nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa é a força da sua glória. Então Paulo está orando, na verdade o Espírito Santo está orando, para que a igreja seja fortalecida pela força da sua glória. Há uma força maior nesse universo do que a força da sua glória. Há uma majestade maior nesse universo do que a sua majestade. Não há. Fortalecidos, vamos repetir, com todo o poder, mediante a força da sua glória. Mas, irmãos, há ainda um outro sentido para a palavra força da sua glória. Se você estudar com atenção, estou certo que você vai chegar a essa conclusão. Sabe qual é o outro sentido paralelo? Não apenas essa majestade pessoal gloriosa que já citamos, mas força da sua glória significa que, por causa de sua glória, lembre-se, é a glória do Verbo encarnado, esse que agora está entronizado, à destra de Deus, é por causa da força da sua glória que todos os seus planos e propósitos certamente serão cumpridos. Segundo sentido dessa expressão. Segundo a força de sua glória. Nada impedirá que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, outra expressão curiosa, única na Bíblia, só em Efésios vai aparecer, sabemos sobre o Pai, sabemos sobre a glória, e o Pai da glória. O que significa essa expressão? O Pai da glória significa, a mesma ênfase que estamos vendo aí nessa oração de Colossenses. Deus o Pai, ouça bem, Ele concebeu antes de um átomo ter sido criado. Deus, o Pai, concebeu no seu coração, na sua mente eterna, um propósito de glória, uma vasta cena de glória, concebida por Ele antes de criar qualquer coisa. Ele concebeu uma cena vasta de glória, que teria o seu Filho como o centro da glória. E nele, e com Ele primeiro, seriam unidos aqueles que Deus, desde a eternidade, escolheu em união com Cristo. Ele seria o seu corpo, no centro dessa cena de glória. E mais, tudo que circundasse essa cena de glória se dobraria diante dela. Por isso ele vai escrever aos Filipenses, todo joelho. Aí está o final da cena de glória. Todo joelho dos céus, todos os joelhos do céu, arcanjos, serafins, querubins, toda a hoste angelical, todo joelho do céu, todo joelho da terra, sem exceção, e todo joelho debaixo da terra se dobrarão e confessarão o quê? Que Ele é o centro de glória. Jesus Cristo é o único Senhor. E essa confissão será feita para quê? Para a glória de Deus Pai. Porque Ele é o Pai da glória. Então, vou repetir isso. Essa parte final apenas. Pai da glória. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Vos dê espírito de sabedoria e revelação. Efésios diz assim, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para verdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Olha aí. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Não é assim que ele ora lá? Então o Pai da glória, repetindo, irmão, leve-os para você. É Deus o Pai, o Deus eterno, que antes de criar qualquer coisa, concebeu no seu coração uma cena imensa de glória que atingiria tudo o que ele criou, cada canto do cosmos, cada canto do universo, nada ia ficar fora. Ele concebeu uma cena de glória, Pai da glória. Essa cena de glória tem um só centro,
o seu Filho. Porque Ele é o Filho do seu amor. Digamos, Ele é o Filho da glória. E por isso Ele próprio é a glória. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Meus irmãos, essa é a cena que o Pai da glória concebeu. E para essa cena a força da sua glória opera. E nada impedirá que o cumprimento final dessa cena ocorra. Ela já vem se cumprindo desde que o nosso Senhor Jesus ressuscitou e foi colocado no centro do trono de Deus. Como aquele diante de quem os anjos eleitos hoje já se dobram. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, louvor, glória. Meus amados irmãos, e nós, antes que qualquer coisa fosse criada, o Pai da glória nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o bom prazer da sua vontade. Irmãos, e Ele fez isso por quê? Ele não viu nada em nós. Nada. Ele foi movido exclusivamente pelo seu amor eletivo. Amor eletivo. E nas palavras de Paulo aos Efésios, agora Efésios 1:10, ainda sobre o final dessa cena, ele vai dizer que para esses eleitos por amor, desde antes da fundação do mundo, e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Além disso, ele disse que para estes, ele desvendou o mistério da sua vontade. Sabe por que era mistério? Romanos 16. Aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que estava oculto desde os tempos eternos. Ninguém conhecia nada sobre isso, só Deus, até porque ninguém havia. Só havia Deus, o Deus eterno. Ele concebeu esse propósito, e quando ele começou a criar e criou os anjos primeiro, ele não revelou nada aos anjos. E quando ele criou o homem, ele não revelou nada ao homem desse propósito final. E quando o Verbo se faz carne, milênios depois de ele ter criado o homem, quando o Verbo assume a humanidade, então a revelação começa a se abrir. Os profetas tinham apenas vislumbres e nem sabiam sobre o que eles estavam falando. Pedro diz isso em 2 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. A respeito da salvação a vós, outros destinada. A era da igreja. Eles indagavam, eles inquiriam, eles profetizavam, mas eles não sabiam. Então é dito assim, a eles foi revelado. A eles foi revelado. Aos santos apóstolos e profetas do Velho Testamento. A eles foi revelado. 1 Pedro 1, 10 em diante. Que não para si mesmos, mas para vós outros. Eles profetizavam as coisas que agora nos foram reveladas. Pelo Espírito Santo que veio do céu. Pedro escrevendo. Aí ele vai dizer assim, ouça, coisas essas, que anjos anelam perscrutar. Mas eles não têm outro lugar para serem instruídos no mistério de Deus. Os anjos que nos observam são instruídos sobre o mistério de Deus nas nossas vidas, na igreja. Os anjos aprendem o evangelho através da igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu
em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é a cartilha dos anjos. Então é por isso que Paulo ora, meus irmãos. Quando você andar pela rua, quando você estiver sozinho na tua casa, ninguém lá, nem sua esposa, nem seu marido, só você. Lá no seu cantinho, lembre-se bem. Os anjos aprendem sobre o significado do Evangelho através das nossas vidas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós vivemos debaixo da luz dos olhos de Deus o Pai. Nós vivemos debaixo da luz dos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Nós vivemos debaixo da luz dos olhos de anjos. Paulo diz que a igreja é um espetáculo tanto a homens quanto a anjos. Escrevendo aos Coríntios, irmãos. Porque ela está no centro desse mistério oculto que antes da encarnação não havia sido revelado. A partir da encarnação, na verdade, da morte e da ressurreição do Senhor, ele começa a ser aberto. Então Pedro vai dizer, agora sim, ele revelou aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Isso é Paulo dizer, né? Texto paralelo de Pedro. Paulo em Efésios 3. Ele vai dizer, a saber, que mistério é esse oculto? Que os gentios são co-herdeiros. Graças a Deus, irmãos. Que os gentios, somos nós, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Quando Paulo vê isso, Efésios 3, sabe o que ele tem a dizer no verso 8? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar, pregando, como vimos, de pregar aos gentios. Um judeu ortodoxo, Saulo de Tarso, que detestava os gentios. Os gentios para ele eram chamados de cães. Essa maneira que os judeus se referiam aos gentios. Agora Paulo foi enviado para pregar para os cães. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E olha, ouça como ele continua. E manifestar. Pregar, manifestar. Nenhuma pregação serve para nada se ela não manifestar. O quê? E manifestar qual seja a dispensação deste mistério entre os gentios. Texto paralelo a esse, em Colossenses, vai dizer assim: que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Para que o Pai da glória obtenha tudo o que Ele quer nessa cena de glória, que já expliquei, não apenas Ele terá seu Filho glorioso no centro, mas Ele planejou ter um corpo unido a Ele neste centro. Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. E ao redor desse centro, Cristo, sem inverter a ordem, Cristo, seu Filho amado em quem Ele se compraz, e a igreja, o corpo dos redimidos. Em torno desse centro, todo o universo circundará. Porque esse é o centro concebido no propósito eterno do Pai da glória. Irmãos, é nessa altitude espiritual que Paulo ora, a oração que você está vendo aí. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Vamos terminar, nosso tempo já está terminando. Vamos terminar essa oração. Em toda a perseverança, preste atenção, irmão, por favor.
Perseverança na jornada cristã forma caráter. Sem perseverança, não ganharemos as nossas almas. Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Tiago, capítulo 1. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, maduros e íntegros, em nada deficiente. Meus irmãos, vamos perseverar, porque os dias são desafiadores. Vamos perseverar juntos uns com os outros. Não permita que cunhas malignas sejam introduzidas nos seus relacionamentos, nem com Cristo e nem uns com os outros. Deixe de lado suas vaidades, deixe de lado seu orgulho, deixe de lado sua reputação, deixe de lado achar que todo mundo precisa te cumprimentar e olhar para você. Deixe de lado os melindres, as coisinhas, as quinquilharias. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Um servo do Senhor disse assim, olha, se as pessoas me conhecessem, assim como Deus me conhece, e como eu próprio tenho me conhecido na luz de Deus, então eu teria que ficar muito surpreso delas me tratarem tão bem. Não é verdade? Toda perseverança. O que mais que ele diz? Longanimidade. É um sentido muito paralelo aos sentidos de perseverança. Longanimidade significa alguém saber que ele iniciou uma jornada pelo Senhor. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Essa jornada que ele iniciou não é um tiro de 100 metros. Onde você sai naquele arranque tão desesperado que já pode lesar no primeiro passo. A jornada cristã é uma corrida de 42 quilômetros. Uma maratona. Então é necessário longanimidade. O que mais que diz? Com alegria. Por que será que está aqui também, irmãos amados? Porque veja isso, irmão. Nenhuma filosofia humana, e aqui, debaixo do nome filosofia, inclua todas as religiões humanas, todas, inclua todas, menos o cristianismo, claro. Nenhuma filosofia humana, nenhuma religião humana traz realmente alegria. Sabe por quê? Porque alegria não é um sentimento. Alegria não é fruto de uma circunstância. Embora, é claro, tem circunstâncias que nos promovem alegria, tem circunstâncias que nos promovem tristeza. Mas isso é circunstancial. Quando aquilo passa, também passou. Tanto a sua alegria quanto a sua tristeza. Certo? Alegria é uma pessoa. Ele é a alegria. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre. E ele estava preso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque minha alegria não vem das situações. Minha alegria não vem das circunstâncias. Então aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Humilhado ou honrado, na abundância ou na escassez. Por isso, com alegria. Que lindo. Se não me engano, foi J.S. Penn Lewis, num dos seus escritos, que diz assim, nós cristãos não temos alegria. É a alegria que nos tem. Porque nós fomos colocados na alegria. E ninguém pode nos tirar da alegria. Acho que em vezes passadas, tenho quase certeza, já citei para você uma outra experiência do irmão Ni, o obreiro chinês. Vou citar de novo para você. Ele recebia cartas na prisão e donativos da sua irmã. Estava lá naquela prisão comunista pelo testemunho do Senhor. E certa vez ele recebeu donativos dela, comida,
e muda de roupa. E ele então quis escrever uma carta, agradecendo sua irmã desses donativos. Só que, é claro, o sistema comunista filtrava todas as cartas que eram escritas por eles e as que entravam também. Então ele, de forma nenhuma, poderia usar na sua carta nem a palavra Deus, nem a palavra Jesus, nem a palavra Cristo, e nem nada que se referisse ao Evangelho. Como que ele iria fazer? Então ele queria escrever um bilhete de agradecimento para sua irmã, desses donativos. Olha o que ele escreveu. Ele disse assim, um pequeno bilhete. Agradeceu primeiro, uma palavra simples, um obrigado, e disse assim, eu estou suprido. Estou suprido. E a frase final, eu conservo a minha alegria. Ele trocou a palavra Deus por alegria. Trocou a palavra Jesus Cristo por alegria. Ele era um homem que tinha 1,73 m, 1,74 m de altura. Estava pesando nessa época 49 quilos. 20 anos numa prisão comunista. Conservo a minha alegria. O que ele está dizendo? Está dizendo, minha irmã, não se preocupe comigo. Essas 4 paredes têm sido para mim meu palácio. Assim como disse aquela irmãzinha perpétua, aquela menininha de 21 anos, que tinha um primeiro bebezinho que amamentava, que foi presa lá no início da história da igreja. E seu pai estava lá, na porta da prisão, dizendo para ela, minha filha, você está louca? Você precisa sair daí, custe o que custar, fale o que você tiver que falar. Para você sair daí, cuidar do seu filhinho, amamentá-lo. Instando com ela. Ele não era um cristão, ela era uma cristã. Para que ela, de alguma maneira, fizesse o que fosse preciso para sair daquela prisão. Quem sabe negando o Senhor e afetando o testemunho do Senhor. Ela disse assim, meu pai, o que é que tem lá no canto da cela? E ali havia um pequeno cântaro, um vaso. E aí o pai disse, um vaso, minha filha. Ela disse, meu pai, eu posso chamar aquela coisa de qualquer outro nome que não seja um vaso? E o pai disse, não, minha filha. E ela disse, e eu sou uma cristã. E eu sou uma cristã. E a partir daí, ela entregou seu bebezinho para os irmãos. Foi-lhe permitido entregar o seu bebê para os irmãos. E ela disse, quando eles tomaram o seu bebê para cuidar dele, ela disse, e então a minha prisão se tornou o meu palácio. Como pode isso, irmão? Hein? Como pode isso? Quando vos levarem diante de autoridades e de reis, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vos ensinará naquele momento as coisas que deveis dizer. Porque para ocasiões especiais, há provisão especial. Se nós tivermos que passar por dura provação antes que o Senhor venha, nós teremos plena provisão, se permanecemos nele. Plena provisão. Para toda aflição, toda tribulação, todo sofrimento, toda arguição, pelo nome do Senhor. Com alegria. Inácio de Antioquia, quando foi levado para as feras para ser triturado numa arena, segundo século de história da igreja, foi dito a ele, quais serão suas últimas palavras? Ele estava no meio da arena, amarrado, e as feras prontas para serem soltas. Inácio levantou os olhos ao céu, olhou aquela multidão nas arquibancadas e disse assim, meu Senhor, eu não sou digno de dar meu testemunho do meu amor por ti diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então eles soltaram as feras e elas devoraram Inácio. Meus irmãos,
Nós estamos num berço salpicado do sangue dos mártires e dos profetas. A nossa herança é tão maravilhosa. Não é assim? Por isso que Paulo ora, perseverem com toda perseverança. Porque se perseverarmos, breve vem o dia, com ele nós reinaremos. Então ele diz, com alegria e, por último, completando aqui, dando graças. Olha que linda frase também. Dando graças. Sempre graças, eternamente graças. Graças nós daremos por toda a eternidade. Olhando para Ele, olhando uns para os outros, servindo a Ele. Você já está convicto, não está? Que nós conheceremos uns aos outros por toda a eternidade. Você está convicto? Nós saberemos quem somos uns e outros. Sem nenhuma limitação. Sem pecado entrando nessa relação. Sem orgulho, sem vaidade, sem carne, sem morte, sem luto, sem dor. Você já está consciente? Que nós veremos quem é Perpétua, quem é Inácio, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é Moisés. Irmãos que nós não conhecemos. Um povo. Vendo o seu Senhor. Servindo a Ele e uns aos outros. Nos tocando, nos falando, adorando. Quem sabe, como dizem alguns, quem sabe, comendo e bebendo. Nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou, comeu e bebeu, não é porque ele tinha necessidade, mas ele comeu e bebeu. Então alguns entendem que talvez nós vamos também comer e beber, sem que precisemos comer e beber. Mas talvez isso fale apenas de comunhão, talvez, não sabemos. Nós vamos saber quando chegar lá, não fique ansioso, não faça perguntas. Nós saberemos que será infinitamente maravilhoso. Então ele diz, dando graças ao Pai, o Pai da glória, que vos fez idôneos. Idôneos. Nós éramos alienados, extraviados, perdidos. Ele nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que lindo, meus amados irmãos. Vamos terminar aqui por hoje. Amanhã à noite nós vamos seguir. E aí vamos meditar um pouco no que vem em seguida aí. Então se prepare. Leia esse texto muitas vezes, de 13 a 23. 13 a 23. Leia umas dezenas de vezes. E amanhã nós vamos bem devagar. Para que nós vejamos as glórias, virtudes, belezas, perfeições desse que é o centro da glória. Nosso Senhor Jesus. Esse que tem os olhos do Pai da glória fixos nele. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. A glória excelsa sempre tem esse filho em vista. Porque aí, no verso 13 em diante, ele é chamado de filho. Não apenas filho de Deus, mas de filho do quê mesmo? Filho do seu amor. Todo o amor de Deus foi expresso, está expresso na pessoa desse filho. Então, irmãos, vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, quando estudarmos esse texto vagarosamente. E vamos orar para que o espírito de sabedoria e de revelação tire o véu do nosso entendimento. Quem sabe você já leu esse texto muitas vezes, mas eu vou te assegurar que tem muita riqueza nele. E vamos andar nele, então, vagarosamente, se o Senhor permitir. Vamos orar e concluímos aqui, então. Senhor, graças te damos, porque fomos incluídos nos teus propósitos eternos de amor e de glória. Obrigado, ó glória excelsa, pela majestade sublime do teu Filho. E porque nós fomos unidos com Ele, antes da fundação do mundo, eleitos em união com Ele. E obrigado porque no tempo Tu nos chamaste e nós pudemos ouvir a Tua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. Obrigado, Senhor.
Por tua graça, continua nos alimentando com as tuas palavras, que são espírito e são vida. Assim nós te pedimos, muito agradecidos. No teu precioso nome. Amém.